Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que você e a sua casa estejam guardados debaixo das mãos do nosso Deus. E eu estou aqui para mais um vídeo, falando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Espero que você que está aí do outro lado possa prestar bem atenção naquilo que Deus tem para te dizer nesse dia. Se você tiver de posse da sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22 e depois nós vamos meditar sobre essa palavra. Você já encontrou sua Bíblia? Então abra no livro de Marcos, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, partiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Amém, queridos? Eu queria trazer uma mensagem para nós hoje, domingo. Hoje é um dia muito especial, é um dia que foi convocado um jejum. Todos os pastores, igrejas, membros das igrejas. Eu espero que você, se você entendeu a mensagem, que você possa estar participando desse jejum também. Eu estou nesse jejum já desde a noite de ontem e pretendo permanecê-lo por mais um tempo ainda. E eu queria falar nesse momento sobre a mensagem da cruz. Eu dei um título para esta mensagem que é assim: eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz ela é algo muito interessante, muito importante para nós. E eu queria deixar uma pergunta para você, se você também ama a mensagem da cruz. Por que você ama? Por que você entende que a mensagem da cruz é tão importante na tua vida? Eu vou falar algumas coisas aqui durante esse tempo que nós estaremos no vídeo. Vou falar algumas coisas sobre justamente essa questão da cruz. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós é porque nela Jesus perdoou os meus pecados. Por isso eu amo a cruz. Eu fui perdoado quando Jesus morreu naquela cruz. Quando ele foi colocado naquela cruz, ele pagou os meus e os seus pecados. Nossos pecados foram perdoados, foram lançados no mar do esquecimento. Hoje, por exemplo, muitas pessoas ostentam uma cruz em que há um homem nela ainda. Mas aquele homem que aquela cruz ostenta, que está nessa cruz, não é o mesmo Jesus que eu sirvo. Porque o meu Jesus hoje está à destra do Pai. A cruz está vazia. E quando eu olho para aquela cruz vazia, eu lembro que assim como aquela cruz está vazia, os meus pecados também não estão mais. Eu também não carrego mais comigo os pecados. Eu sou falho, sou pecador. Todos os dias eu preciso estar me consertando diante do Senhor. É uma necessidade minha, é uma necessidade de todo ser que vive nessa terra, todo homem que vive nessa terra. Porém, os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Hoje nós temos que pedir perdão diretamente a Ele, a quem nos perdoou. Por isso nós entregamos diante dele a nossa vida, entregamos diante dele as nossas necessidades, entregamos diante dele as nossas frustrações, e tudo isso é muito importante que nós entendamos, e por tudo isso é muito importante que nós entendamos a cruz de Cristo. Uma outra questão que a cruz me deixa, eu amo a mensagem da cruz, é que nela eu reconheci que sou fraco. Muitas vezes nós achamos que somos fortes, né? Achamos que somos suficientes, achamos que as coisas da maneira que nós queremos fazer é melhor. Mas quando nós olhamos para aquela cruz e percebemos o significado dela, nós entendemos que nós não somos nada. Nós somos fracos demais, nós somos fraquíssimos. E se não for a Jesus na nossa vida,
nada do que nós buscamos e conquistamos até hoje teríamos feito. Se não for Jesus as nossas vidas, nós estaríamos condenados ao fogo eterno. Se não for Jesus as nossas vidas, nós estaríamos debaixo da lei. Hoje, a lei continua prevalecendo, mas só que nós temos que entender a lei como um referencial para que nós possamos caminhar corretamente. Hoje nós não estamos debaixo de maldição da lei. Hoje nós vivemos de uma forma diferente. Muitos perguntam, mas Jesus aboliu a lei? Não, não aboliu nada. A lei continua valendo. Pecado continua sendo pecado. Agressão continua sendo agressão. Só que hoje nós não estamos debaixo de maldição. Hoje nós estamos debaixo da graça. Então hoje nós não precisamos sacrificar animais, nós não precisamos espargir sangue em nenhum lugar para que Deus possa perdoar nossos pecados. Hoje nós temos acesso direto a Ele pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Então nós precisamos entender que somos fracos, somos debilitados, somos necessitados da graça e do poder do Senhor Jesus. Uma outra situação, nela eu sou confrontado em todo o tempo. Quando nós compreendemos a mensagem da cruz, ela nos confronta. Por que isso? Por que aquilo? É muito importante que nós entendamos que a nossa vida ela vai ser confrontada sempre, porque o pecado está sempre à nossa volta e se nós não formos fortes o suficiente para entender a mensagem da cruz e não permitirmos que a cruz venha nos confrontar, daqui a pouco nós absorvemos o pecado de uma tal forma que não conseguimos tirar mais de nós. Então precisamos entender, queridos, que a mensagem da cruz é motivo de alegria para nós. Aquilo que aconteceu com Jesus, a morte de Jesus naquela cruz, tem que ser motivo de alegria para a gente. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e ela me perguntou a respeito do jejum. E eu já tinha ouvido alguma coisa, mas naquele momento a mensagem da cruz ela veio muito forte no meu coração, quando a pessoa perguntou para mim, como a gente faz para jejuar? Qual é a maneira correta de jejuar? Eu sou sincero em dizer para você, eu não especifico maneira correta de jejuar, porque o jejum ele tem que partir do coração. É o primeiro ponto. Aí a pessoa me fez a pergunta, mas por que nós devemos jejuar? Jejuar vai resolver o que nas nossas vidas? O jejum, na realidade, quando você jejua, quando você se abstém dos alimentos, principalmente, claro que o jejum não se resume somente a deixar de comer naqueles momentos. O jejum se resume a outras coisas mais, se resume a você estar com o coração contrito diante do Senhor, de você estar ali em momento de pedido de perdão, você pedir perdão pelas suas falhas, em momento de busca por santidade, em momentos, em conclusão, em momentos infinitos aí que nós podemos enumerar, e são momentos muito importantes na vida do homem e da mulher de Deus. Mas uma coisa muito importante que eu senti naquela pergunta, quando aquela irmã falou comigo, e eu falei para ela, o objetivo principal do jejum é nós ficarmos mais parecidos com Cristo. Porque quando você deixa de comer, talvez você, olhando assim a olho nu, você não perceba. Mas quando você fica um período sem comer, o seu corpo, a sua carne que necessita do alimento, ela se abate, ela fica abatida. Mesmo que a olho nu a gente não perceba, mas a pessoa fica muito abatida. E quando você fica abatido, muda o teu semblante. Quando muda o teu semblante, você fica mais parecido com Jesus na cruz. Por isso o diabo tem medo do jejum. Porque Jesus na cruz, para o diabo, é o símbolo da derrota dele. Porque ele fez de tudo para que Jesus pecasse. Ele fez de tudo para que Jesus não cumprisse os mandamentos. Para que Jesus não cumprisse a determinação de Deus naquela missão. E quando você jejua, você fica mais parecido com ele na cruz. E o diabo olha para você e ele com certeza ele não vai se agradar disso. Então é uma coisa muito importante. Eu já vi algumas mensagens, a gente assiste muita mensagem na televisão, e uma vez um pastor, amigo nosso, que foi meu professor na faculdade, ele nos ensinou uma parte da palavra de Deus, quer dizer, nos ensinou não. Naquela época ele estava passando uma informação
e a gente entendeu aquilo que ele nos colocou. Ele falou que alguns pastores, algumas pessoas, ele já tinha visto, e eu lembrei que eu já tinha visto também, alguns pastores costumam, em algumas pregações, quando falam sobre a cruz, às vezes eles lembram daquele momento onde Jesus inspirou, que Jesus entregou o seu Espírito, e ele conta que naquele momento alguns demônios que estavam ali contemplando aquilo para poder voltar no inferno e dizer o que aconteceu, quando Jesus inspirou, diz que voltou no inferno e contou para Satanás que Jesus havia morrido, e aquilo foi uma tremenda festa no inferno, porque o Salvador morreu. Aí aquele pastor fez uma consideração diferente e eu entendi que ele estava corretíssimo, porque na realidade o que deveria se falar é o seguinte: quando Jesus inspirou na cruz, esses demônios que estavam ali acompanhando, deveria ter voltado lá no inferno e dito para Satanás: olha, acabou para nós, não tem mais jeito, o Filho de Deus cumpriu tudo direitinho e para nós não tem mais solução, nosso lugar é no lago de fogo e enxofre. Deveria haver uma grande tristeza por parte dos demônios, não alegria como algumas pessoas numa pregação já mostrou, em algumas pregações já mostrou, eu já vi isso aí em algumas pregações. Então, a cruz, ela é símbolo de derrota para o inferno. A cruz é símbolo de derrota para Satanás. E se ela é símbolo de derrota para Satanás, ela tem que ser símbolo de alegria para mim e para você, que somos servos do Senhor. Amém, queridos? Nela também eu entendo que preciso perdoar. A cruz também me fala sobre perdão. O perdão que foi dado para nós por Jesus quando estava na cruz. Naqueles momentos em quando ele estava ainda preso, vivo ali, ele viu aquilo que estavam fazendo com ele, mas mesmo assim ele olhou aos céus e pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, porque elas não sabiam o que estava fazendo. A cruz é lugar de perdão. A cruz é lugar onde muitas vezes eu e você que temos adversidades com algumas pessoas, olhamos para aquela cruz, nós precisamos lembrar que aquela pessoa também, quando Jesus morreu, também morreu por ela. E que um dia nós somos todos cristãos, nós vamos morar todos juntos no céu. Agora, como é que eu vou morar no céu com alguém que eu não perdoo aqui na terra? Então a cruz tem que me ensinar isso também, eu preciso aprender isso com a cruz. A cruz ela tem que significar para mim o perdão meu para os meus irmãos, que de alguma forma eu tive problemas com ele. Então nós não podemos deixar que estes mandamentos que estão na cruz se percam pelo caminho. Nós não podemos achar, por exemplo, quando nós temos um problema com um irmão na igreja onde nós estamos, que mudando de igreja vai resolver. Não vai. Só vai resolver quando você pedir perdão para aquela pessoa que você errou com ela. Ou às vezes até você não errou tanto, mas ela está chateada contigo, peça perdão da mesma forma, que com certeza você vai envergonhar o inferno. Eu me lembro de um pastor que contou uma história para a gente uma vez, que na igreja em que ele dirigia, haviam 2 irmãos lá que não se bicavam, era coisa horrorosa aquilo. 2 irmãos que eram cooperadores, mas que se colocasse os 2 juntos sempre tinha problema. E aqueles irmãos foram doutrinados, foram separados da obra para até que eles se acertassem, e depois de um tempo as coisas voltavam às boas, eles acabavam voltando a trabalhar junto, de repente começava de novo, por uma coisa que ninguém entendia. Até que um dia, um daqueles irmãos tomou uma decisão diferente. Chegou um dia, no começo do culto, ele chamou o pastor e pediu licença, quando o pastor ia começar a ministrar a palavra. Ele pediu licença para o pastor e falou para ele: pastor, eu preciso dar uma palavra rapidamente antes do Senhor começar a ministração. O pastor ficou preocupado, falou: o que ele vai falar? De repente ele vai falar alguma coisa, vai até atrapalhar o culto, mas eu vou arriscar, porque um pastor sábio, não quis de forma nenhuma constranger o irmão, deu o microfone na mão dele. Aí esse irmão falou assim, para toda a igreja, falou: hoje eu quero fazer um ato profético aqui, e que esse ato profético vai envergonhar o inferno. Eu quero chamar aqui o irmão fulano de tal. Aí aquele irmão levantou, meio preocupado, não entendeu direito o que era. O irmão chamou ele lá na frente e falou alguma coisa assim, eu vou falar mais ou menos o que ele poderia ter falado. Falou: meu irmão, eu quero hoje, diante de Deus e diante da igreja, diante do nosso pastor,
Eu quero pedir perdão para você por tudo aquilo que eu possa ter te causado de mal, por tudo aquilo que eu possa ter te constrangido, por tudo aquilo que eu possa ter feito que deixou você triste. Eu quero pedir perdão para você, quero que você me perdoe e eu quero, diante de toda a igreja também, te fazer uma promessa, que a partir de hoje eu vou ser diferente com vocês, espero que você também seja diferente comigo. Nós vamos envergonhar o inferno. Aquele outro irmão com os olhos cheios de lágrimas se abraçou nele e naquele momento o pastor disse que ele quase não conseguiu ministrar mais o culto porque a igreja entrou numa evolução por causa do perdão. O perdão é algo que nós não podemos ocultar de nós mesmos. Nós precisamos estar sempre, nos redimindo das coisas que nós fazemos, porque nós somos errados, nós somos falhos. Infelizmente, enquanto nós vivemos nesta terra, nós vamos viver isso. Então, que nós possamos entender que a cruz é um lugar de perdão. Não somente o perdão de Deus para a humanidade, mas o perdão nosso para com os nossos irmãos. São situações muito difíceis que muitas vezes as igrejas vivem por causa disso. Muitas vezes membros das igrejas que não se combinam, não se entendem por falta de perdão. Muitos acham-se muito santo, achando que ele não tem que pedir perdão, que o outro foi que errou. Mas eu deixo uma palavra junto com isso que estou falando. Meu irmão, eu aprendi uma coisa nos últimos anos. É muito melhor você ter paz do que ter razão. E às vezes essa razão só traz incômodo. Então busque a paz com o teu irmão. Se você tem algo, o próprio Jesus falou, se você vai ofertar e você lembra que tem algo com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai primeiro se consertar com ele. Peça perdão se for preciso, porque senão a sua oferta não será aceita. Então vamos pensar nisso dessa forma. Um outro tópico também para a gente encerrar é que na cruz eu vejo a vergonha que Jesus passou por mim. Ele se envergonhou, ele foi envergonhado por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Jesus naquela cruz, ele foi envergonhado, ele foi exposto a todas as pessoas daquele tempo, ele foi agredido, ele foi surrado, ele foi cuspido no rosto. Jesus, ele passou por todo tipo de humilhação naquele momento, por minha causa e por tua causa. Então, queridos, pensem antes de fazer qualquer coisa. Pensem naquele Senhor Jesus, que um dia entregou a sua própria vida por você. Pense no Deus Criador, como diz no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu quero terminar contando uma pequena ilustração. Já contei na igreja algumas vezes, alguns irmãos que estiverem assistindo esse vídeo vão lembrar, mas é uma ilustração que é muito significativa. Ela conta de um jovem atleta que trabalha aqui, o esporte dele era saltos ornamentais. Aqueles saltos de alturas, naqueles palancas, naqueles trampolins altos. E um dia ele foi convocado pelo seu estado a participar das Olimpíadas Estudantis. Vamos lá, não vou determinar que Olimpíada foi. E eles foram para uma cidade olímpica e lá eles ficaram alojados, onde haveriam as competições. Esse jovem era filho de uma mulher cristã. A mãe falava muito para ele sobre a cruz de Cristo. A mãe falava muito para ele sobre Jesus. E ele sempre muito arredio, ele nunca quis saber muito de ouvir falar quem era Jesus. Um jovem bom, um jovem educado com os princípios cristãos, apesar dele mesmo não aceitar Jesus. Mas, quando foi nesses dias, ele teve nesta cidade olímpica, estava residindo lá por um tempo, iam passar por algumas competições, e teve uma noite muito quente, uma noite de verão, e ele não conseguia dormir. Ele pensou, eu vou treinar um pouco, vou dar uns mergulhos, essa hora não tem ninguém, está tudo certo. Aí ele foi, e chegando lá no local onde ele estava tudo apagado, então ele não se preocupou, ele falou, vou subir lá para o palanque, lá para o trampolim,
e de lá eu vou começar a fazer o meu treinamento. Olhou, não tinha ninguém, não tinha só os guardas lá na portaria, mas ninguém nem ia vê-lo, ele entrou sorrateiramente. E aí ele subiu no trampolim, no mais alto dele. Tinha algumas luzes do lado de fora que pegavam na janela e essa luz na janela refletia o corpo dele na parede. E aí quando foi num determinado momento, quando ele olhou o corpo dele na parede, ele fez aquela posição que todo mergulhador faz antes de pular, ele abre os braços. E quando ele abriu os braços, ele notou que a sua imagem foi refletida na parede. E era uma imagem em forma de uma cruz. Naquele momento veio na mente dele o que a mãe falava. Aí ele parou, ficou avaliando. Naquele momento ele parou para refletir sobre as coisas que a mãe falava para ele, sobre o amor de Deus, sobre a missão de Jesus, sobre Jesus ter levado sobre ele na cruz os nossos pecados. E ele ficou ali alguns minutos meditando naquilo, pensando na mãe, ele estava longe de casa. E ele ficou assim até se entristeceu com aquilo que ele pensou. Ele falou, nossa, por que veio esse pensamento na minha mente agora? Aí ele desistiu, falou, não vou mergulhar mais, não vou treinar. Vou voltar, vou tentar dormir, vou continuar pensando nisso que a minha mãe falava para mim. Porque não é possível, deve ter alguma coisa nisso que a minha mãe queria me dizer que eu não consegui entender. E ele voltou para o seu alojamento, deitou e dormiu. No dia seguinte de manhã ele levantou, foram tomar um café e tal. Aí o colega de quarto dele perguntou, fulano, onde é que você foi ontem? Falou, rapaz, eu fui treinar um pouco. Eu fui naquela piscina número tal ali, subi lá em cima do trampolim. Aí o amigo arregalou os olhos e falou, mas você não pulou, né? Ele falou, não, realmente não pulei. Lá em cima, quando eu abri meus braços lá na hora de pular, eu contemplei o meu corpo, a imagem do meu corpo refletida na parede do outro lado, e formava uma forma de uma cruz. E aí eu lembrei de algumas palavras que a minha mãe me dizia sobre a cruz, sobre Jesus ter morrido por nós, sobre o amor de Deus pela humanidade, e eu acabei sentando e fiquei meditando naquela palavra, e desisti, falei, não, acho que eu vou voltar para a cama, eu vou voltar porque, sei lá, alguma coisa falou comigo, eu não vou mais treinar. E aí ele desceu do trampolim e foi para o quarto dormir. E aquele amigo dele falou assim, olha, você foi salvo pela cruz de Cristo. Aquele jovem olhou para ele e falou, como assim? Ele falou, se você tivesse pulado, você não estaria mais aqui falando comigo. Porque aquela piscina foi esvaziada ontem, no começo da noite. Se você tivesse pulado, você teria se esborrachado. E aquele moço compreendeu, naquele dia, o que significa a cruz de Cristo nas nossas vidas. A cruz de Cristo para nós, ela significa vida. Vida de Jesus para as nossas vidas. Então, queridos, não despreze a mensagem da cruz. Não despreze a cruz de Cristo na sua vida. Lembre-se que Ele morreu por você, Ele morreu pela sua família, Ele morreu por toda a humanidade. Nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos deixar de entender que Jesus foi o único capaz de fazer isso pela humanidade. Nós vemos aí diversas religiões espalhadas por toda parte da terra. Em nenhuma delas você vai encontrar um Deus que enviou seu próprio Filho para morrer pela humanidade. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que esta mensagem possa realmente trazer algo novo para você. Eu quero convidar você neste momento a fechar os olhos comigo. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar inclusive pela nossa nação, que hoje nós estamos vivendo tempo de jejum, tempo de oração pela nação brasileira. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que estão assistindo este vídeo neste momento. Que a Tua bênção, Pai, possa alcançar a todos eles. Que cada um dos Teus filhos que estão neste momento ouvindo esta mensagem, que eles possam ser firmados na Tua presença e na Tua palavra. Senhor, eu oro também neste momento pela nação brasileira. Eu oro pela nação brasileira, pela vida do nosso presidente, pelos seus familiares, seus ministros,
por cada autoridade nesse país, que o nosso país precisa de uma transformação, Senhor. Nosso país precisa ser mudado e esta mudança só poderá vir de Ti. Por isso, neste momento, nesta oração, eu entrego a nação brasileira nas mãos do Senhor. Eu entrego a nação brasileira nas mãos do Senhor e peço, Senhor, cuida do nosso Brasil. Cuida, Senhor, das nossas fronteiras. Cuida, Senhor, dos nossos homens que são autoridades neste país. Cuida dos nossos jovens, das nossas crianças. Cuida das nossas famílias, papai. Derrama sobre nós a tua unção poderosa, manifesta em nós o teu poder, a tua glória, derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome, que tudo em nós seja para glorificar a tua majestade. É o que te peço nesta manhã e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Querido, vamos às considerações finais. Deixa aí o teu joinha, coloque o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com os teus amigos, irmãos, com as suas redes sociais. É muito importante para nós que isso seja feito para que nós possamos crescer. Que você, quando estiver assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o teu like. Eu tenho notado, alguns irmãos têm assistido, mas eu tenho visto que o like não tem aparecido, porque eu vejo que tem muitas visualizações, mas não tem a mesma quantidade de likes que deveriam ser dados. Então, querido, não se esqueça, isso é muito importante para nós como canal, para que nós possamos crescer e juntamente conosco crescer a palavra de Deus e o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia para você e para toda a família. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir.